Fala pessoal, espero que essa mensagem aí encontre vocês bem, né? Passando aqui para compartilhar mais algumas sinapses, e as sinapses da vez são relacionadas a um artigo científico que acabou de ser publicado, aí, saindo do forno, na revista científica Brain Research, e eu tive o prazer de assinar como um dos coautores desse artigo. Trata-se de um artigo que fala sobre os efeitos benéficos, já dando aqui alguns spoilers, né? Os efeitos benéficos do canabidiol, aquele fitocannabinoide lá presente na maconha, né? Sobre as consequências relacionadas aos danos neurológicos a longo prazo que ocorrem após a sepse. Portanto, os efeitos benéficos do canabidiol nos danos neurológicos após a sepse. Então, se ficou interessado em fazer essas sinapses, me acompanhe aqui nessa postagem, que eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre os achados desse artigo. Bom, mas antes é importante, né, dizer que esse é um trabalho fruto de uma parceria de pesquisadores e pesquisadoras da Unisul, instituição que eu faço parte, da Unesc e também de uma universidade no Texas, nos Estados Unidos. Eu destaco aqui a primeira autora do trabalho, Fernanda Gava, e também as professoras Josiane Prófero, Sinara Gonçalves, Jaqueline Generoso, Tatiane Barrichello e a Fabrícia Petronilho, um time aí de pesquisadoras muito competentes e que eu repito, né, tenho o prazer de estar junto nesse trabalho, nesse artigo. Mas vamos então ao artigo, né, e o que ele traz de interessante para essa área de pesquisa envolvendo aí o uso medicinal da cannabis, da maconha, que é sobre isso que se trata. Então, como eu comentei, o artigo ele está recém-publicado nessa revista Brain Research. Ele traz resultados em relação ao uso do canabidiol para o tratamento de danos neurológicos induzidos aí pela sepse. Canabidiol é um daqueles fitocannabinoides presentes na maconha, assim como THC, por exemplo, e eu acho que a maioria aqui já pelo menos ouviu falar, né, desse constituinte. Mas o que seria essa tal de sepse, né, e esses danos neurológicos aí que a sepse pode causar, né? Então, explicando de uma forma bem objetiva e o mais didática possível, a sepse é conhecida popularmente como uma infecção generalizada. Mas na verdade, a sepse é uma resposta inflamatória generalizada do nosso corpo, né? Em resposta a uma determinada infecção aí que pode acontecer. E é como se as respostas de defesa do nosso organismo, na sepse, elas dessem aí meio que um pane, e isso prejudica enormemente aí o funcionamento normal do nosso corpo. Então é uma condição bastante grave, né, a sepse, que infelizmente acomete muitas pessoas por ano no mundo. A principal causa de morte em UTI, por exemplo, é por sepse, né? E além, né, pessoas morrem por isso, e as que não morrem ainda com frequência apresentam vários problemas depois da sepse, como, por exemplo, encefalopatias, que levam aos tais danos neurológicos. E esses danos podem envolver comprometimento cognitivo, transtornos de humor, entre vários outros prejuízos. E tudo isso envolve um processo de neuroinflamação que está acontecendo ali naquele cérebro, né, de quem passou por uma sepse, e bastante acentuada, e essa neuroinflamação leva inclusive à morte de neurônios, por exemplo. E além de ser uma condição grave, tem ainda o problema de que se sabe muito pouco sobre os mecanismos que levam a essas consequências nocivas aí da sepse, como a encefalopatia, por exemplo. E se a gente não entende direito como que isso acontece, a gente também não sabe direito como achar possibilidades de tratamento que sejam realmente eficazes, né, que possam trazer melhora para a vida das pessoas que são acometidas pela sepse. Então, nesse caso, a gente resolveu testar um tratamento com canabidiol para ver se melhorava essa condição desses danos neurológicos induzidos pela sepse, e para isso a gente utilizou um modelo animal dessa patologia, né, ou seja, experimentos em laboratório para responder essa pergunta. Mas outra pergunta que alguém pode estar se fazendo, né? Por que a gente decidiu testar o canabidiol nessa condição, né? O que tem de especial no canabidiol para isso? Essa não foi uma ideia que veio do nada, né? Não foi um chute no vazio, não é assim que se faz ciência. A gente resolveu testar o canabidiol nessa situação porque já tem vários trabalhos mostrando que o canabidiol possui sim um efeito antineuroinflamatório, possui também efeitos neuroprotetores, protegem ali os neurônios, isso tudo já é bem conhecido. E a encefalopatia associada à sepse, isso que a gente vai ver no modelo animal, ela está justamente associada a uma neuroinflamação e também a morte de neurônios, né, que acontecem em decorrência dessa inflamação aí generalizada. Então a gente pensou, se tratarmos com canabidiol, né, será que a gente não diminuiria
essa neuroinflamação nesse cérebro? Será que não teria aí uma proteção para esses neurônios com o canabidiol? Consequentemente, será que não melhoraria o quadro dos danos neurológicos associados à sepse, parte cognitiva, por exemplo? Essa foi a nossa pergunta principal. E a gente ainda ousou tentar entender um pouco do mecanismo de ação que poderia estar envolvido aí num possível efeito do canabidiol, né? E para isso a gente investigou uma via específica lá, que a gente suspeita que pudesse ter alguma relação, que utiliza de um receptor chamado PPAR-gama, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né, como eu costumo falar para meus alunos e alunas, nessa rebimboca da parafuseta, porque esse não é o objetivo dessas sinapses aqui. O objetivo dessa sinapse é falar sobre o efeito do canabidiol nos danos neurológicos induzidos, né, ocasionados pela sepse. Então, indo para o que importa, os resultados do nosso trabalho, eles mostraram que os animais que tiveram a neuroinflamação e os prejuízos cognitivos ali induzido pela sepse, eles tiveram uma melhora nessas condições quando tratados por um período aí de 10 dias com o canabidiol. Então, o tratamento de 10 dias com o canabidiol melhorou a condição desses animais. O tratamento com canabidiol, por exemplo, foi capaz de melhorar a resposta cognitiva desses animais e também mostrou ali vários efeitos antineuroinflamatórios e neuroprotetores que a gente observou através de análises bioquímicas. E, sobretudo, esses efeitos aconteceram em uma estrutura cerebral chamada hipocampo, que é uma estrutura muito importante para essas respostas cognitivas, para questões emocionais e tudo mais, né? Outro dado muito interessante do nosso trabalho é que os animais tratados com canabidiol tiveram uma taxa de sobrevivência de mais de 80%. Ou seja, é uma taxa muito maior do que a taxa de sobrevivência dos animais que foram induzidos à sepse, por exemplo, e que não receberam o tratamento com canabidiol. Esses animais que foram induzidos à sepse e não receberam o tratamento com canabidiol tiveram uma taxa de sobrevivência de menos de 50%. Então, uma diferença bem interessante, né? E tudo isso, ao que parece, mediado ali pelos tais receptores PPAR-gama que eu falei anteriormente. Então, isso nos diz que o canabidiol poderia, talvez, ser uma boa alternativa aí para tratar esses danos neurológicos dos pacientes que passaram por um quadro de sepse. É claro, né, que esse é um estudo em animais, e aí um abismo entre estudos em animais e a comprovação clínica em humanos. De qualquer forma, já é um indicativo, né, que merece ser aí, no mínimo mais bem investigado, né, e de repente confirmado. Será que poderia o canabidiol ajudar no tratamento dos danos neurológicos induzidos pela sepse? Ao que parece, aí, os nossos resultados eles mostram que sim, né, através de um modelo animal, a gente mostrou que a resposta parece ser essa, que o canabidiol pode ajudar no tratamento dessa condição. Então a gente vai aí aguardar os próximos capítulos, né, as próximas pesquisas, ver o que elas nos revelam. Ainda tem bastante chão para caminhar aí no sentido de responder essa pergunta, mas eu acho que é um caminho interessante e promissor, né? Então era isso, pessoal. Quem quiser ter acesso ao artigo na íntegra, é só entrar aqui no perfil do meu Instagram, que tem um link dando acesso a esse e todos os outros artigos que eu e meu grupo já publicamos, inclusive em parcerias com outros grupos, né? Vários deles relacionados a cannabis, tá? Dá uma conferida lá. E essas eram as sinapses, então, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que elas tenham sido úteis, né? E nos vemos aí nas próximas sinapses. Até, pessoal.